Lição 2 da Escola Sabatina, terça-feira, 6 de janeiro de 2026, com o tema Discernimento Espiritual Aplicado. Naturalmente, os filipenses ficaram aflitos ao saberem do encarceramento de Paulo. Seu trabalho agora estava seriamente limitado. Ele não podia viajar, pregar, visitar sinagogas ou ensinar sobre Jesus como Messias. Também não podia fundar novas igrejas. Em resposta, os filipenses enviaram Epafrodito para verificar como ele estava, oferecer encorajamento e garantir que suas necessidades físicas fossem atendidas. Vamos ler Filipenses capítulo 1, dos versos 12 ao 18, que nos diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Como Paulo enxergava sua prisão? Que lições podemos aprender com sua atitude, apesar das circunstâncias em que ele se encontrava? A mensagem que Paulo enviou aos filipenses deve ter sido surpreendente. Ele enxergava sua própria situação com um olhar diferente. Guiado por discernimento espiritual, Paulo não via o encarceramento como uma barreira, mas como uma oportunidade. O que parecia ser um obstáculo tinha na realidade contribuído para o progresso do Evangelho, conforme Filipenses 1:12. Enquanto muitos enxergavam apenas correntes e grades, Paulo via os guardas romanos como pessoas que precisavam ser alcançadas para o reino de Deus. Ele também sabia que sua prisão estava inspirando outros cristãos a se tornarem mais ativos e corajosos, proclamando Cristo sem temer as consequências. É difícil imaginar, mas alguns pensaram em se beneficiar da prisão de Paulo. Acreditavam que a ausência do apóstolo daria mais visibilidade às suas pregações. Esse é um exemplo claro, embora lamentável, de egoísmo humano, até mesmo dentro da igreja. Como Jeremias declarou muito tempo antes, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Conforme Jeremias 17:9. Por outro lado, muitos fiéis foram profundamente motivados a proclamar o Evangelho. Eles amavam tanto a Paulo que, ao verem seu sofrimento por causa da fé, passaram a confiar ainda mais em Cristo e a servir ao Senhor com mais coragem e dedicação. Isso os encorajou a ir a lugares que antes evitavam e a falar quando antes se calavam. Como resultado, mais pessoas aceitaram a Cristo e começaram a espalhar a mensagem da salvação. Amém? Então, irmãos, a resposta à pergunta lá do início da lição, que Paulo via sua prisão como uma oportunidade para ele pregar. Isso mostra a nós que a oração deve buscar transformação, não é mesmo? E deixamos aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Que lições você já tirou de situações difíceis que trouxeram resultados positivos? Mesmo quando não enxergamos os benefícios, como confiar sempre em Deus? Que possamos refletir. Oremos. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado Senhor seja o Teu nome. Pai querido, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia de podermos estudar a Tua palavra, aprender e entendê-la, Senhor. Nos ajude, Pai, para que possamos ter discernimento espiritual e aplicá-lo, Senhor, em nossa vida. Fica conosco, dá-nos um bom dia, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia e que Deus nos abençoe.